Oi, Ana, Olá, olá! tudo bem? Que prazer recebê-la, hein? Que gratidão, sou muito grato Nada. pela sua oportunidade. Com cer... Imagina, eu fiquei super feliz com o convite. Ah, que ótimo. Obrigado por essa oportunidade. Com certeza vai ser um momento super bacana para a gente conversar sobre teologia, Aham. conversar sobre conhecimento de Deus, e eu acho que vai ser bem interessante. É, Antes de tudo, Ana, se apresenta para a gente, por favor. Fala um pouquinho do seu trabalho também na F-Hope. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, Aham. mas fala um pouquinho Pois, também como é que você parou lá no Martin Butzer, que a gente é colega de seminário. Pode falar um uhum, pouquinho para a gente, por favor? claro. Meu nome é Ana Duarte, tudo bom? Eu sou paulistana, eu sou filha de missionários, eu cresci na Europa, mas eu voltei ao Brasil há alguns anos e o Senhor realmente foi decisivo nessa minha vinda para o Brasil. E hoje eu sou missionária há 7 anos na linda Florianópolis. Super Opa, chata, Floripa. sim, terrível, Tá assim, ruim, tá ruim, tá mal, tá mal. assim, horrível, péssimo. Vou te Ah, trazer aqui pro Rio para você fazer umas missões aqui no Rio de Janeiro. cara, sabe que minha mãe é carioca? É mesmo? Que bacana, hein? Carioca. Eu tenho muita família no Rio. Eu tenho mais família em Niterói. Ah, também tá bem, né? Tá bem, né? Vou te chamar É. aqui pra favela do Alemão, aí vai ser mais, mais tranquilo, né? Eu tenho um amigo meu que é de Floripa, ele tá trabalhando aqui no Rio, ele sempre fala, nossa, é estranho aqui, né? Tem umas coisas que em Floripa é tudo muito organizado, né? Eu falo, calma, aqui é o jeito carioca de ser, nem tudo é como tem que ser, não. Aqui em Santa Catarina é outro mundo. É É outro outro mundo mundo. mesmo. Então, assim, super bem-vindos. Todos venham nos visitar. Santa Catarina é ótima, mas então eu trabalho numa igreja em tempo integral e nós somos uma igreja que também é um centro de treinamento. Então, a gente é igreja, igreja. Igreja com pequeno grupo, culto de domingo das crianças, Legal. EDB, tipo, tudo bonitinho, assim, igreja, igreja mesmo. Só que, e esse é o nosso jeito de servir Florianópolis. Só que nosso jeito de servir o Brasil é como centro de treinamento. Então, como Uhum. centro de treinamento, nós temos toda uma série de escolas, cursos, conferências. Então, a gente tem uma conferência bem grande que chama One Thing, em inglês. A gente gosta tudo do nome em inglês. Desculpa aí, Ah, desculpa aí. desculpa aí. E que acontece uma vez por ano, que tem umas 3, 4 mil pessoas. E aí nós temos escolas de curto prazo, tem escola online, tem uma escola de férias, super legal. Então o pessoal vem para cá no verão, fica 10 dias com a gente, aprendendo Bíblia, 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 e a gente leva eles para fazer trilha, para passear, para conhecer Floripa. Então é o melhor dos dois mundos, assim. Então é bem gostoso. Que E legal. então, eu trabalho especificamente com essas escolas, só que eu trabalho com uma escola de semestral, presencial Uhum. semestral. Então, nós temos jovens de 18 a 30 anos que vêm para cá estudar Bíblia. Estudar Bíblia. Nossa, que ótimo. Que legal. É muito legal, é bem gostoso. E aqui, cá estou há 7 anos já, 7 anos em Floripa. em Floripa. Que legal, show de bola. A gente vê, acompanha você no Instagram, né? A gente vê você sempre traduzindo, já esteve no Uhum. Descend também, né? Traduzindo. Sim, Eu acho que eu me daria bem aí, né? Porque eu sou Michael, então Michael é bem aceito aí na sua igreja. super! Aqui é tudo, tudo em inglês. Mentira. Um, Quando a gente abriu a igreja, nossos pastores eram americanos. Hoje em dia, a liderança Uhum, brasileira. Mas quando a gente começou, era tudo mistura. Então, tudo era traduzido. Então, eu era uma uhum. das tradutoras. Eu era uma das Que intérpretes. legal. Aí, hoje em dia, não Oh, precisa tanto. para mim, gringo, eu sou Michael, aí é sempre meio complicado mesmo falar em português. De É meio onde vem complicado. esse seu nome, Michael? Que Ih, isso, Brasil? rapaz, isso é difícil saber, hein? Na verdade, minha mãe queria Maicon e botaram o Michael lá na hora do registro, né? Então, bom, isso aí ainda tá uma incógnita. A gente tá pesquisando para saber exatamente de onde que veio o Michael. Entendi. Menino, não é que eu tenho um primo também que chama Michael? É mesmo? Que legal, hein? Olha.
Olha Acho que só, não. aí a gente é família praticamente já. É verdade, é verdade. Ana, então vamos ao que mais interessa, né, que é o assunto de hoje. Claro. A gente fala de teologia, é estranho falar isso, né? A importância da teologia para as mulheres, porque parece uma pergunta um pouco retórica, porque é claro que teologia é importante para as mulheres. Mas embora Sim. a gente fale isso o tempo todo, para algumas pessoas isso não é tão nítido e por mais que a gente fale, lá no interior, lá na sua internalização, você acaba fazendo de outra forma, né? Por exemplo, essas questões do estudo, da busca pelo conhecimento de Deus. Quando a gente define o conceito de teologia, e teologia é a busca pelo conhecimento de Deus Aham. através da sua revelação e a revelação escrita, né, a Bíblia Sagrada. Uhum. Há algum problema ou alguma distinção, por exemplo, em a gente conceber o estudo da teologia em relação ao sexo, ou alguma distinção em relação ao homem ou em relação à mulher? Porque a gente parte do princípio que todos foram criados à imagem de Deus. E o Pois é. conhecimento de Deus se busca através da Escritura. Logo, há uma distinção para isso? Como é que você pensa dessa forma? Cara, eu acredito que não. Eu acredito que não Uhum, existe uma distinção. Eu acredito que isso acabou sendo mais uma construção social, mais uma uhum. construção cultural, do que algo biblicamente certo ou errado. Porque Deus é Deus de homem e mulher, de ricos e pobres, de toda língua, tribo, raça e nação, certo? Tipo, ele é o Senhor, soberano de tudo e de Perfeito. todos, certo? Então, eu acredito que tem muito mais a ver com o papel da mulher na sociedade desde os primórdios do que especificamente de ser algo que é para um ou para o outro. Então, se me permitir entrar um pouquinho em história, tipo, Claro. infelizmente, a mulher sempre teve um papel muito mais negativo, muito mais escondido do que o homem. Então, eu não sou feminista, mas quando a gente Poxa. Poxa, Brasil. Pensei, então, infelizmente, a gente vai ter que acabar com essa live. Agora, Brincadeira, Ana. Pode continuar. ai, não, mas. Então, assim, eu não sou aquela pessoa com a bandeira dos direitos da mulher, tipo, mas eu sim acredito no que nós carregamos como seres humanos. E, Uhum. infelizmente, se você olha para, sei lá, por exemplo, quantas CEOs de empresa você conhece que são mulheres? Conheço muitas, é verdade. Exato. Então, assim, é mais uma construção social. Então, assim, quando a teologia. E que eu não estou dizendo que, obviamente, começou desde o estudo de Deus. Você pode falar muito melhor do que eu em coisas de Hum. história e demais, mas sempre existiu e sempre foi organizado. Mas se você olha para quando tudo isso começou a ser formado, a mulher não tinha acesso a estudos. Nunca teve. Uhum. Então, se você for ver, a mulher no Brasil começou a votar recentemente, na época dos meus Uhum. avós. Você entende? Então, não foi uma Perfeito. coisa que, fazem séculos, as mulheres não eram permitidas nenhum tipo de cátedra, ir para a Uhum. universidade, ter acesso aos textos sagrados, muito menos se especializar no estudo deles. Então, eu acho que o que a gente vive hoje é um resto disso. Então, a mulher nunca pôde, então não Ok, faz né? parte para o papel feminino. Uhum. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, né? Aham. Sim, sim. E é interessante pensar nesse ponto, porque por mais que a gente não se declare feminista ou feministo, enfim, né? É interessante porque os direitos defendidos, principalmente no início, pelo movimento feminista, não são direitos ruins, muito pelo contrário, é algo totalmente válido, né? Direito pelo voto, pela igualdade, pela profissão, ou por trabalhar, ou pela remuneração igual quando desempenhada a mesma função dentro do trabalho, isso não é ruim, né? Muito pelo contrário, são causas cristãs até. O Aham. problema é o feminismo de hoje, né? Sim, é o que eles chamam de terceira onda do feminismo. Tem um livro muito bom, Opa, anota uma, aí. chama
Femi- Feminismo, não, feminilidade radical. Radical, da Caroline. Isso. Cara, eu levei uns tapas na cara com esse livro, porque eu não sabia, Uhum. eu era feminista e não sabia. Sabe assim? Então eu tive que me arrepender e eu tive que entender de onde vinham algumas das minhas frustrações com o mundo, sabe? E então ela era Uhum. uma feminista de cátedra que se converteu e ela escreve, é uma obra maravilhosa, onde ela analisa todo o movimento feminista até onde ele é hoje, que nem você estava falando. Que os primórdios eram Uhum. ótimos, mas ela também fala do que o feminismo é hoje. E todos os pontos Uhum. negativos em luz da Bíblia. Então, é um livro excelente, tá? Para quem quiser entender mais o tema, muito bom mesmo. E Uhum. Que tem legal. no The Pilgrim Tem. App. Se você. Ixi, Eu que tenho um legal. aplicativo que chama The Pilgrim, que é sensacional. Uhum. Não tem no The Pilgrim, de É aquele texto. que tem audiobooks, né? Não é Sim, esse? audiobook e e-book. É fantástico. Que legal, bacana demais. Bom, a gente já falou que teologia é o estudo de Deus, é o estudo, a busca pelo conhecimento de Deus. Eu estava até brincando no início que não tem como você conhecer a Deus sem que seja pelo canal das Escrituras, ou seja, mediado pelas Escrituras, pela revelação do Senhor, né? Aquilo, Uhum. como ele se revela e como ele se revela ao seu povo, né? E é Aham. interessante porque quando a gente busca teologia ou estudar teologia, a gente está buscando justamente isso, estudar e buscar conhecer o Senhor mais e mais, né? E você pode fazer isso de maneira, enfim, devocional, ou mas você pode fazer isso de maneira aprofundada, né? Como a gente faz, por exemplo, no seminário, quando a gente estuda grego, estuda hebraico, ou Meu Deus. busca conhecimento. Nem Inclusive, me está em fala de dia? grego, Está cara. tá Nem em me dia fala. aí o exercício de grego? Eu não fiz. Eu não fiz, nem me lembro. Mas enfim, né? É porque eu tô tocando nesse ponto porque quando a gente vê, por exemplo, a questão das meninas, das mulheres, normalmente se há uma busca majoritária por questões mais devocionais, questões mais do dia a dia, ou mais relacionada à família, ou mais relacionada à prática ali, a questão da criação de filhos, enfim. Mas por que tem essa procura mais selecionada, mais sectária, digamos assim, mais direcionada, e não há uma abrangência dentro do campo da teologia, né, em Uhum. relação ao interesse das mulheres? Por que você acha que gerou essa questão? Não, eu acho que o papel da mulher dentro do que é o estudo acadêmico mesmo, ou até mesmo a produção de materiais, tem muito a ver com o que a gente estava falando, porque não se prioriza isso como o estudo acadêmico como algo realmente do papel da mulher ou para a mulher. E Uhum. a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes, mas tem muitas mulheres às quais lhes foi dito que elas não podiam estudar, que teologia não era para elas e que os únicos lugares ou a única voz que elas poderiam ter era para certos assuntos que normalmente Sim, têm a ver ou com casamento ou com o dia a dia, questões práticas da vida. Porque a mulher, queira ou não, é algo que eu acredito que o Senhor colocou dentro de nós, entendeu? A mulher tem esse quê de nutrir, de cuidar, de estabelecer. Então, o fato eu creio que é parte da imagem de Deus em nós, é esse aspecto do gerar vida. Então, existe muito do que o papel da mulher, que apenas a mulher pode fazer, do mesmo jeito que há coisas que apenas o homem pode fazer. E nós muitas vezes traduzimos isso para um lugar mais prático de vida. Então, eu não estou dizendo que a mulher é a mais. A mulher pensa nas pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, você vai. Se eu conversar com a sua esposa sobre ir visitar vocês no Rio de Janeiro, ah, meu irmão, a faxina vai comer solta aqui em casa. exatamente. Não, e você vai começar, você vai pensar numa série de coisas e ela vai pensar no quê? Tem que faxinar, tem que comprar comida, onde que ela vai dormir, o que que a gente Exatamente. pode fazer? Será que tem alguma pessoa que a gente possa trazer para o tempo que ela vai passar conosco? Será que a gente pode ir Sim, para algum lugar? Será que. Entende? Então, assim, a mulher ela perfeitamente. vai para muito coisa do dia a dia. Então,
Eu acredito que por ser um dos aspectos que o Senhor colocou em nós, foi uma das áreas que foi permitido que as mulheres pudessem ter acesso. Mas eu também acho que nós, como mulheres, falamos muito bem para questões de dia a dia, para questões de vida. Então, devocionais escritos por mulheres, não estou dizendo que são melhores ou piores do que escritos por homem, mas eu acredito Uhum. que tem um quesinho que eu me identifico mais, óbvio, por ser mulher, mas que tem um cuidado, tem um nutrir, tem uma daquela coisa de gerar vida, que talvez num Uhum. devocional com uma mente masculina não tenha tudo isso, que não quer dizer que seja pior, de jeito nenhum, é só Uhum. diferente. Focos diferentes, né? Exato, e formas de comunicação diferentes, ênfases diferentes. Só que eu acho Por que isso que eu uso esse aqui, ó, do Tim Kelly, que é feito por ele e pela esposa dele, porque aí já mata a questão. sensacional. Aí, ó, sensacional. Sensacional. Ó, tem um livro, putz, eu não vou lembrar do nome dele. Enfim, que é o marido e a esposa escritos juntos e é um livro sobre vida. E você viu os capítulos escritos pelo marido, pra mim, como mulher, era tipo, nunca que eu ia pensar do jeito que aquele cara Uhum. escrevia, sabe? Foi um chacoalhão pra mim. Com os capítulos escritos pela mulher, pela esposa dele, eu me identificava mais. Eu entendi, tipo, era já a minha linha de pensamento. Então, tem Uhum. riqueza nisso, tem riqueza nisso. Sim, Mas eu acho que a gente acabou meio que dando um tiro no pé, sim, sabe? perfeito. E se restringindo a isso. Eu sou mulher, portanto, eu vou falar apenas de educação, relacionamentos e, no máximo, devocional de comunhão com Deus, né? De devoção. E Uhum. não é que nenhum desses assuntos é algo menor, tá? É algo inferior, de jeito nenhum. Tudo isso é super Perfeito. importante. Mas eu acho que a gente acabou. Eu falo por mim, como mulher. Eu, cara, quando você falou o trago do devocional, eu falei, putz, será que eu conto ou não conto? Eu vou me expor, tá? Vou ser Pode vulnerável. contar, fica à vontade. Aqui a Senhor... página é sua. Ai, meu Deus, obrigada. Não, mas vocês deixam, pessoal, eu ser vulnerável? Pode ser? Tá, coraçõezinhos. Eu acho que eu vou. Isso é que sim, tá bom. Eu, cara, eu tô bolando um site de devocionais. Que bacana, Eu tô escrevendo que toda uma legal. série de livros e de coisas que são de devocionais diários. Mas por quê? No fundo, eu vou ser super vulnerável. Eu não me acho com cacique o suficiente para escrever um livro sobre outros temas. Eu olho e falo, devocional eu consigo. Só que e eu não tô minimizando, tá? O projeto vai sair, Brasil, o projeto vai sair. Me aguardem. Uh! Mas assim, eu olho, sei lá, um dia Carson e tipo um livro de Sermão do Monte, né? Mano, eu dou aula de Sermão do Monte há 3 anos. Eu não me Uhum. sinto, e obviamente, porque o que é 3 anos, certo? Dentro do estudo da palavra. Só que eu não me sinto capaz, eu não me sinto que isso talvez seja eu serei ouvida. Eu não me sinto capaz disso. Só que Uhum. eu tô essa semana inteira dando aula na escola bíblica sobre Sermão do Monte. Você entende? Então, assim, no fundo, é uma construção social dentro do que é esperado da mulher dentro da igreja. Se espera que eu faça o livro do devocional. Eu espero Uhum. de mim mesma que eu faça o livro sobre devocional ou sobre relacionamento. Então, algo que o Senhor de verdade tem me desafiado muito e inclusive, gente, eu falo muito, tá? Então não pode me interromper. Mas inclusive nas aulas do seminário, e que eu acho que isso tem sido para Uhum. mim maravilhoso, foi ouvir um professor, Jonas Maera, tipo o moço do Inteligência Humilhada. Galera, vocês não sabem que livro é esse? Pelo amor de Deus, para tudo. Cara, para tudo, vai dar uma olhada lá no livro dele. Mano, o livro do moço é sensacional. É Meu Deus! verdade.
E o que ele falou na aula? O que ele falou na aula? Ele olhou para É, nós e ele falou sobre a referência de um dos livros que ele mais tem estudado, de algo que ele tá, de umas pregações que ele está construindo, era um livro escrito por uma mulher. sim, E ele exatamente. olhou para nós mulheres do curso e falou: eu estou esperando os comentários bíblicos que vocês, irmãs, vão escrever. Eu Exatamente. fiquei, sabe assim, aquilo foi direto no meu coração. Eu olhei e falei, Sim. gente, é verdade. Nós estamos nos auto-sabotando, nós estamos nos colocando, nós mulheres mesmas, nos colocando dentro de uma caixinha. Sim. Então, Perfeito. E, ô, Ana, e também, até para se construir, digamos assim, bons devocionais ou áreas aplicadas, a gente vai falar nessa questão, né? Mas é necessário ter um bom corpo doutrinário formado, né? Porque esse que é o sim. problema. Você tem uma comparação que eu acho interessante, que a doutrina é como se fosse o esqueleto, é aquilo que te mantém de pé. E a Uhum. vida cristã é a carne, né? Aquilo que te faz vivo. Aham. Logo, uma coisa depende da outra. Não existe carne sem esqueleto andando na rua. E não existe Aham. esqueleto sem carne andando por aí, né? Senão, Sim. enfim, saiu do cemitério. Então, um ser humano vivo e vivo para a glória de Deus é alguém que tem um bom corpo doutrinário estabelecido, que sabe bem naquilo que crê, mas que vive aquela fé na qual ele se diz crer. Enfim, são duas coisas dependentes, né? Necessárias, né? 100%. Eu, cara, eu acho que é exatamente o que você estava falando. Por que que então a mulher se sente autorizada a fazer um devocional, escrever um livro devocional, um livro sobre criação Uhum, de filhos, ou um livro sobre matrimônio, mas não se sente capaz de escrever um livro sobre a vida de Paulo, uhum. sobre as cartas, as epístolas de Paulo, sobre, você me entende? Sobre, Perfeito. sei lá, a misericórdia no Antigo Testamento, Uhum. sabe? Então, existe algo que precisa ser reconstruído, eu acredito, e eu acho que isso é uma conversa para os nossos queridos, e eu vou falar a verdade, para os nossos queridos homens. Eu Opa! acho que os homens aqui das nossas igrejas, nossos irmãos em Cristo, vocês têm um papel tão importante na vida das mulheres das suas igrejas, e não só nas que são da sua família, do sangue do teu sangue, a sua esposa, mas assim, até no teu grupo de amizades. Algo que eu falo muito com a minha equipe de trabalho é que o jeito com que os homens da nossa equipe tratam as nossas mulheres é o jeito que elas vão entender que isso é certo ou errado, saudável ou não. Então, é o padrão de relacionamentos interpessoais que elas vão esperar. Então, eu puxo muito a responsa dos meninos do meu time. Eu trabalho numa equipe com 18 pessoas. Então, metade deles são homens, metade mulheres. Então, assim, eu falo muito para os meninos, se vocês cortarem a mulherada toda vez que elas estão tentando falar algo, se você minimizar o que ela tem algo a pensar e falar, a mulher tem que ir para a cozinha, ou você me entende? Esse tipo, até quando é brincadeira. Não tô nem falando de pensamento mesmo, mas trazer esse tipo de brincadeiras ou de vocabulário ou de noção dentro do grupo, você simplesmente está reafirmando um medo no coração da mulherada. Porque nós Sim, crescemos ouvindo isso é que você verdade. não é suficiente, que você só serve para isso, que você não pode, que mulher em posições mais relevantes não é permitido. Então, eu acho que existe, eu acho não, eu tenho certeza, porque o Boa. Senhor me deu graça, o Senhor me deu um presente lindo. E eu sempre estive inserida em igrejas, em grupos de amigos, onde eu sempre tive homens que acreditaram em nós. Inclusive na minha vida, na minha pessoa, como comunicadora, como, cara, para você ter uma noção, foi meu pastor
que me convenceu de virar missionária. Não foi que eu cheguei... Óbvio que foi o Senhor que me chamou, obviamente, mas eu tinha altas crises internas. Como eu vou ser uma mulher solteira em missões? Como é possível? E ter uma posição de liderança, mas eu sou mulher e, cara, de onde vai vir isso? Como será que alguém vai me seguir? Como eu posso estar no meio de tudo isso? E foi o meu pastor de São Paulo que sentou comigo, abriu a palavra e simplesmente declarou vida sobre mim. Aninha, o Senhor te chamou. E mudou a narrativa que havia aqui dentro. E isso continua acontecendo em diversas áreas da minha vida. E eu acredito que é isso que eu tenho chamado os rapazes que estão ao meu redor. Porque do mesmo jeito que eu continuo tendo homens e amigos que acreditam em mim, que lutam por mim, e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, eu queria chamar vocês, homem maravilhoso, que está nos assistindo, seja na live ou seja no IGTV. Cara, eu quero te fazer um convite. Ó, Eu quero te fazer um convite. Como você se relaciona com as mulheres na tua vida importa. O homem tem uma perfeito. voz que aquilo que ele carrega de imagem de Deus é direção. Entende? O ser cabeça é essa coisa de dar visão, de dar voz. Então, isso é algo que o homem tem, que o homem carrega. E eu não tô dizendo que mulher não possa dar visão, eu sou líder, eu dou visão, mas assim, é diferente quando vem da boca de um homem. Então, ouvir os homens das nossas vidas falando, você consegue. Aninha, cadê teu livro? Ou Sim. amei o jeito que você deu essa aula hoje. Não que a voz da mulher não importe, mas existe algo na voz masculina que nos empodera, que nos capacita, que nos respalda. Porque esse que é o papel de um bom homem. Um bom homem cobre, um bom homem respalda, certo? Então, gente, isso muda tudo. Crigo, para! Ó. Interessante, Ana, porque essa questão toda que você está falando, né? Até os papéis que a gente entende biblicamente ser papéis de complementariedade, ou seja, você tem um ser, dois seres sendo um quando estão juntos, né? Então Uhum. é perfeitamente isso que você está, cabível isso que você está falando, porque o homem ele depende da mulher, assim como a mulher depende do homem, né? Sim. Ambos foram feitos para a glória de Deus e, enfim, foram feitos, criados à imagem de Deus. E os dois podem atuar e devem atuar neste mundo de maneira a se complementarem e agirem assim, de modo a mostrar a glória de Deus como bons servos e administradores daquilo que o Senhor lhes deu, né? Então, o homem é o cabeça, sim, a voz dele é importante, sim, mas isso não significa que a voz da mulher deva ser ignorada ou que não deva ser estimulada. Isso aí está totalmente fora do padrão bíblico, gente. O padrão Exatamente. bíblico é o padrão de complementariedade, onde Uhum. ambos são tão importantes à luz da Bíblia e à luz do Uhum. Senhor. O Senhor enxerga como imagens dele mesmo, assim Uhum. como o homem ou a mulher. Isso você não tem distinções. Você tem papéis diferentes, mas você não tem Uhum. distinções aos olhos de Deus, né? Isso é um ponto interessante. E- Agora, Ana, uhum. normalmente, quando as meninas estão falando aí de estudar, né? E você falou da questão do comentário que o Jonas comentou na aula, isso foi fantástico mesmo, né? O que normalmente as meninas falam? Ah, a minha igreja, e eu vou falar agora na ação majoritária. A maioria das igrejas, claro, tem suas exceções, e tem outras igrejas, mas não tem ordenação feminina, enfim. Uhum. Ou não tem tanta abertura para a mulher pregar. Então por Uhum. que eu vou estudar teologia? E qual o problema disso? O problema disso está em achar que teologia é só para líderes, pastores e para aquele pessoal que prega e não é para a nave da igreja ou para a comunidade como um todo, né? Está muito fora, né? Não, você falou tudo. Você falou tudo. A pergunta que eu mais ouço é a seguinte: Aninha, você tá fazendo seminário? Nossa, você vai virar pastora? Aí eu falei, Deus me livre! Senhor, você me deu? Tem madeira aí? Vou bater aqui. Tem madeira, cadê uma madeira? Não, tô zoando. Mas assim, você me entende? O Senhor abençoe nossos pastores. Amém.
Mas Amém. assim, você me entende? Perfeito. Eu não estou. Eu acho que 90% dos alunos da nossa turma não estão. Ave Maria. Oi, Débora. Ave Maria. Não estão fazendo teologia para virar pastores. A Sim. grande maioria da nossa turma não está almejando o pastoreio de igreja como fim máximo dos seus estudos. É literalmente o interesse de conhecer a Deus, de se aprofundar mais no Senhor, mas de uma forma mais organizada, mais profunda. E não que ser autodidata não faça isso. Mas você Sim. me entende que se eu quero virar chefe, ou eu quero, cara, eu quero comer bem, eu quero saber fazer umas receitas insanas. Se eu fizer um curso de culinária, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido do que se eu pegar e ficar tentando receita da internet sozinha. Eu vou chegar e vou chegar em receitas boas? Vou, mas eu vou demorar certo Exatamente. tempo. Entende? Então, assim, eu acho que o estudo sistemático da teologia é simplesmente para nos ajudar a chegar mais perto de Deus, é por ter fome e sede. Assim como quem está nos vendo tem. Só que a gente Uhum. é meio sem noção e se jogou para um seminário de 3 anos e meio, Giovana agora. Teria piores, a gente está bem ainda. A gente tá bem, é Mas, verdade. mas é isso que você falou, né? O seminário ele encurta o seu caminho, ele direciona o seu caminho, digamos assim. Eu estava brincando com um colega meu que a gente estava comprando uma teologia sistemática. Aí eu falei assim, ó, no seminário a gente fala, a gente vai lá no seminário para o cara falar assim, ó, leia essa sistemática. Ou É, seja, dá para você alcançar o conhecimento sozinho, como você falou, de forma autodidata, mas o seminário ele vai sim, te direcionar para alcançar aquele conhecimento de maneira mais organizada, mais direcionada, exato. com mais proveito, talvez, né? Uhum. Ó, tem um dos comentários que tá falando, é verdade, que a Temis, graduar em teologia não define prática ministerial. A Sim. Temis, ela é graduada em teologia. E hoje ela é diretora de uma organização não governamental aqui. Tem atuação em diferentes focos, mas aqui na cidade de Florianópolis, que chama Hope House, só que ela também trabalha com lobbying político. Então, assim, Uhum. cara, mês passado ela tava em Brasília, foi mês passado, né, Tê? Então, assim, ela é um claro exemplo. Porque você estudou teologia, não quer dizer que você vai entrar no ministério a tempo integral. Mas é esse lugar de forma organizada, buscar o ser discípulos. Então, eu quero saber Sim. o que um pseudepígrafo quer dizer. Eu quero entender qual que é a diferença de uma epístola. Depois você me explica isso lá no em off, quero saber também o que é pseudepígrafos, hein? Pode deixar. Assim, não, mas tipo, tem essas coisas, né? Um, cara, é pra ir mais profundo. E não que quem não estuda teologia não quer ir profundo. Não é isso, Sim. misericórdia. Mas a gente é louco o suficiente para se jogar. E eu acho que É. o legal, Michael, é que tem tantas opções de cursos bons de teologia, Sim. de curto prazo, de médio prazo, presencial, online, seminário, tipo, tem tudo. Reconhecido Tem. pelo MEC, não reconhecido, tipo, cara, então assim, a questão eu acho que é o estudar. Bora, galera, conhecer a Deus. Bora! É isso. Exatamente. Perfeito, Ana, perfeito. E aquilo que a gente estava falando, né? Quer conhecer a Deus, conheça as Escrituras, né? Eu não consigo entender aquelas pessoas que falam que quer conhecer Jesus. Eu até postei isso no meu Instagram esses dias. Que muita gente que canta, eu quero conhecer Jesus, mas não frequenta uma escola bíblica, não lê a Bíblia, ou não Amigo, procura não ler lê a bons livros, Bíblia. enfim. Né? Como é que é Amigo, não conhecer lê. Jesus dessa forma, gente? Não, eu tava falando com os alunos hoje. Eu falei, gente, chegou uma hora que eles estavam cansadinhos. Eu falei, gente, se vocês não ouvirem nada do que eu falei hoje, se vocês não prestarem atenção em nada,
Então lembra dessa frase. Leia a sua Bíblia. Pronto. Sabe assim? É isso. É conhecer a palavra para conhecer o Deus da palavra. Que nem Agostinho fala em Confissões, né? Conhecer-te a ti, ó conhecedor de mim, para poder me conhecer. É isso. É conhecer Coisa a linda. Ele. É para isso que nós existimos. É para conhecer a Ele e então conhecer a nós mesmos. Perfeito, coisa linda, coisa maravilhosa. Você falou também sobre fazer discípulos, né? Você pode até falar assim, mas sim, o primeiro intuito da teologia é conhecer a Deus para que a gente possa ser conhecido como Ele nos conhece, né? E como a gente possa, para que a gente possa se conhecer, a gente primeiro tem que conhecer a Deus. Esse é o pressuposto. Uhum. Mas existe também cargos de liderança dentro da igreja, até em cultura de discipulado que a gente deve nutrir dentro da igreja, onde um discipula o outro. Eu acho muito interessante o Mark Dever falando sobre isso, porque ele fala que ninguém tem um conhecimento tão limitado que não possa discipular alguém, nem aquele que tem um conhecimento maior Sim. que não possa ser discipulado por outra pessoa, né? Então, para você discipular Sim. alguém e você aconselhar até no ministério dentro das irmãs, enfim, que aconselham umas outras e possa nutrir essa ideia de discipulado, se sua igreja trabalha em pequenos grupos, por exemplo, que eu acho um modo muito, muito bom de se trabalhar, assim, dentro da sabedoria, enfim. Você conhecer a palavra de Deus vai fazer com que você ensine outras pessoas a imitarem a Jesus a partir da palavra de Deus. Então, o Jesus que elas estarão imitando não é o Jesus que você acha, mas é o Jesus que a Bíblia acha. Esse é o ponto, sabe? Uma das coisas que eu acho que a gente se perdeu na tradução, tá? Vou falar assim, é que nós achamos que o id e fazer discípulos é só para missionários. É só Sim. para pessoas que, como eu, estão no campo. Só que o id foi entregue a quem é discípulo de Jesus, a quem ama a Cristo. Então, o ir e fazer discípulos de todas as nações não é o trabalho de alguém que é integral no ministério, mas é o Sim. trabalho do cristão. Então, eu estou levando pessoas a conhecer aquele a quem eu amo, aquele que tem o meu coração, que tem minha devoção, que tem a minha vida, que me salvou, resgatou, e eu quero que resgate da mesma forma, entende? Então, assim, Sim. acredite você em livre-arbítrio ou soberania divina, ou tipo, escolha, enfim. Todos nós somos chamados a fazer discípulos de Cristo. Então, se eu não conheço quem Cristo é, como que eu vou fazer um discípulo dele? Como que eu vou caminhar junto a alguém para revelar Cristo se eu não conheço Cristo? Então, não é papel do pastor apenas. Não é papel do missionário apenas. É papel do cristão. Então, Perfeito. teoricamente, todos nós teríamos que ser teólogos. E o Sproul fala isso, né? Somos todos teólogos. A Todos diferença é se você faz boa ou má teologia, né? Mas não tem como fugir. Se você falar assim, eu não creio em Deus, você já está fazendo teologia, querido. Vem para cá, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. Faça boa teologia. E aí essa que é a questão, não é? Cara, é no teu dia a dia, é nas tuas escolhas, é nas tuas ações. Então, assim, nós fazemos discípulos muito mais pelas nossas escolhas do que pelas nossas palavras. Faz Sim, sentido? perfeito. Faz sentido, Muito total. por como nós vivemos, o exemplo que nós vivemos. E então, uma vez eles virem esse exemplo, aprove ao Senhor, certo? Que eles o conheçam, cara, é isso. Então, nós vamos Perfeito. sistematicamente, então, acompanhar essa pessoa. Só que assim, saiba você ou Isso não, daí você se está perdeu. discipulando. Exatamente. Ana, e a gente está falando, enfim, né,
de vida cristã, né? Isso é interessante porque hoje muito se fala sobre cosmovisão. Até brinco que essa página aqui é uma página de cosmovisão, porque a gente fala de música, fala de política, fala de tudo quanto é área, Ó, sempre partindo do pressuposto da Escritura Sagrada, né? Sempre tentando enxergar com a ótica da Bíblia. Eu acho que esse é o ponto. Então, por exemplo, a gente já mostrou o quanto que a teologia é importante, enfim, né? Mas até em áreas práticas, como, por exemplo, criação de filhos, como universidades, é interessante isso, porque a maioria das mulheres que eu conheço, das jovens, das meninas que eu conheço, não são mães. Elas têm profissão e estão dentro de uma universidade, por exemplo. E quando você vai para uma universidade, principalmente uma universidade pública, aham, as investidas que a gente sofre lá contra a nossa fé são gigantes, né? São muito grandes. Então, se você não estiver preparado aham. escrituristicamente, vai ser muito difícil você sobreviver. Então, por exemplo, conhecer a Bíblia de maneira profunda pode ajudar também a gente, agora vou incluir os homens, mulheres, a construir uma cosmovisão mais sólida para que a gente possa ter uma vida para a glória de Deus em qualquer área da nossa, seja o homem no seu trabalho, seja a mulher na sua faculdade, enfim, isso colabora, né? Eu acredito que 100%. Eu lembro quando eu fui para a faculdade, eu fiz uma faculdade pública, e eu lembro que, mano, era eu e outra menina, cristãs no meu campus. Não era nem, você entende, na minha sala. Era no meu Uhum. campus. Eu posso te dizer que nós éramos duas, apenas. Nossa, E, e eu dou graças a Deus por organizações como a ABU, como a CRU, como, enfim, de diversas organizações que focam em trabalho dentro das universidades, porque para mim uma das coisas que mais ajudou, até mesmo depois minhas amigas que fizeram pós, que foram para mestrado, eu tenho amigas fazendo doutorados, a diferença é ser sólidas na palavra. E não porque elas viraram aquelas pessoas que retrucam tudo, debatem tudo, mas porque elas se tornaram pessoas sólidas em sua fé. Então, quando as vertentes ou aquilo que é ensinado em sala de aula chega, isso não abala o coração, porque eu sei o que a palavra me diz. Eu tenho uma amiga, eu divido casa com outra missionária e ela estava conversando como ela tem um perfil de psicologia, enfim, de coisas assim. E ela estava falando que uma das perguntas que ela mais recebe é de estudantes cristãs de psicologia que estão na faculdade e que estão em crise. imagina. Exatamente porque o que se ensina das linhas de psicoanálise, enfim, de teorias de pensamento humano, de cuidado do indivíduo, da mente e tal, completamente oposto do que se é ensinado na palavra. Então, só que é tão bem explicado, tão bem fundamentado, que abala todo mundo. Gente, Uhum. nossa, eu quase virei socialista na faculdade. Nossa, o negócio é tão assim que eu já tava assim, tipo, poder Já ao tava com, povo. Aí eu já fiquei tava com a bandeira do caguei, PT já e com pão com mortadela na quase. mão, né? Mano, quase. Eu falei, ei, poder ao povo, vírgula, poder ao Senhor. Entendeu? O Senhor é rei. A gente tem um Amém. rei, entendeu? Que é o Senhor. E acabou. Então, assim, Uhum. sabe essas coisas de. Então, o ter uma noção correta do que a palavra diz, e não, eu não tô nem falando de teologia pesada, sabe? Nós não sabemos quem é Deus, nós não temos nem certeza de que é a fé, a gente não sabe, cara, chamado de vida do cristão, a gente não entende para que o ser humano existe. Então, se nós não temos essas respostas segundo os padrões bíblicos, o mundo vai me dar essas respostas segundo os seus padrões. E com certeza eu vou ser Sim. alado. Com certeza.
Então, assim, não, de verdade, hoje em dia eu lembro de eu estar na faculdade e eu dar graças a Deus que eu ia na escola dominical. Dar Uhum. graças a Deus. Que tipo de domingo eu tinha que chegar 9 horas, fazer 1 hora de aula para depois ir pro culto. Dou graças a Deus. Porque foi o que me segurou. Eu dou graças a Deus por ter crescido na igreja e ter crescido com a escola dominical. E acesso ao estudo da palavra. Fez toda a diferença. Sim. Perfeito isso que você falou, né? Porque se a gente não tiver bem embasado com aquilo que a Escritura nos diz, como você bem disse, né? Quando a gente chegar lá no mundo, eles não vão pegar leve, né? Se você não tiver uma boa ideia de antropologia bíblica, a antropologia bíblica é a formação do ser humano e como que Deus criou cada ser humano para a glória dele, né? Entender que houve uma queda e que essa queda nos tornou pecadores, né? E que a gente precisa da graça de Deus para ser renovado e para ser moldado de novo à imagem dele. A gente não vai, quando a gente chegar lá e ver que, sei lá, pegar uma teoria e falar que o homem é bom, mas na verdade é a sociedade que o corrompe, entendeu? Então você não vai entender muito bem, se você não tiver uma base boa da sua fé, não vai ter como você sobreviver lá. É impossível. Porque lá você tem que agradar o professor, você tem que agradar, enfim, você tem que entregar o trabalho, você tem que se Uhum. relacionar com seus amigos. Então, se você acaba concordando, não, tudo bem, eu cedo aqui, eu cedo ali, daqui a pouco você já é um deles. E eu acho que um dos problemas não é nem que eu cedo, é que eu não tinha uma opinião formada. Sim, Então, perfeito. formaram a minha opinião por mim na faculdade. Então, Sim, assim, a questão não é nem. E de verdade, cara, bem-aventurados pacificadores, gente. Não é a questão de ficar briguento, tipo, briga de Instagram, briga de Twitter. Não é isso. Não é Facebook. isso. De Facebook. Não, Facebook não. Esquece, Assim, Facebook esquece. nem entra. Então, assim, não é isso. Mas é a questão de eu nem sei no que eu creio. Exatamente. É muito sério. Então, quando eu chego na faculdade, como tem um sistema de valores e de crenças organizado, eu acredito. Eu olho e eu fico deslumbrado. Eu falo, meu Deus, ninguém nunca me contou? Meu Deus, que incrível! Ó, oh, fui enganado. A igreja é uma mentira, entende? Mas quando a gente estuda teologia, que para muitos é um palavrão, você começa a entender. Mas é perfeito o que você falou, Ana, perfeito. Em face disso, né, a gente estava comentando essa questão, né? Leia a Bíblia, tenha um bom relacionamento com a Escritura, um conhecimento da verdade de Deus, e você vai criar bem seus filhos, você vai sobreviver na faculdade, muito mais que isso, você vai influenciar pessoas com o cristianismo, você vai trabalhar para a glória de Deus, você não vai encarar mais o seu trabalho como um mal necessário, mas você vai encarar o seu trabalho como um meio pelo qual o Senhor lhe abençoou e você tira o seu sustento daquilo. Ou seja, gente, todas as respostas estão na Bíblia Sagrada. Todas as respostas já foram reveladas para o Senhor. A gente precisa estudá-lo e conhecê-lo. É claro que a gente não está aqui tirando a questão da oração. Oração e leitura bíblica são duas coisas unidas, que não tem como você separar, né? É como vida cristã e uma boa doutrina. Você não tem como viver se você não tiver um bom conhecimento bíblico na sua cachola. E não tem como você ter um bom conhecimento bíblico na sua cachola se você não vive. As coisas são unidas. A mesma coisa é a oração e a leitura da palavra de Deus e o estudo afinco, né? Porque o que é teologia? O que é um curso no seminário? É somente o aprofundar naquilo que é o conhecimento de Deus. E isso é por isso que você está no seminário, é por isso que eu estou no seminário. Eu queria te perguntar se você, estudante do Martin Butts, um dos melhores seminários do Brasil, se incentiva as meninas a entrarem no seminário. Como é que você pensa essa questão? Eu incentivo todo mundo a entrar no Martin Butzer. Eu incentivo Opa! mesmo. Eu acho que eu fico muito triste quando eu entro na nossa sala de aula e eu vejo que nós só somos 5 meninas de Uhum. 40.
de 40 alunos que é a nossa turma B, Ah, você é da B, é verdade. Na A tem da mais um B. pouco. A vocês são um pouquinho mais, mas a minha turma B, É. nós somos 40 e só tem 6 meninas. Temos 6 meninas. Uhum. Então, cara, bora estudar a Bíblia. Bora estudar. E eu acho que essa questão de não sermos reféns dos papéis que nós acreditamos ou dessa mentira, de certa forma, que nós acreditamos de que teologia é só para os mais intelectuais. Sim. Teologia é para quem quer conhecer a Deus. Pronto, acabou. Então, eu aconselharia demais o pessoal a entrar no Martin Butzer. É um seminário lindo, maravilhoso, os professores excelentes, sistema, mano, insano. Cara, tem TV, mano, tem os livros, tem tudo. Ó, estude, venha, Opa! Isso é venha. pesado, hein? Isso é pesado, isso é pesado. Venha. Mas olha só, e além disso, gente, tem, como a Ana falou, tem diversas formas de você estudar sistematicamente, por mais que não seja um seminário de 4 anos, eu indico para todo Sim, mundo o CFL, que é o Curso Fiel de Liderança, que é como se fosse sim, uma Netflix da teologia, meu irmão, é você verdade. encontra tudo lá, você encontra e só professores de renome, tanto do Brasil como de Uhum, fora, vale super a pena pagando, sei lá, não tô fazendo, eu não trabalho para Fiel e muito, não tô querendo nada com isso, não é esse o meu ponto. Se fosse ruim, eu não falaria nada. Você paga lá 20 e poucos reais, 30 e poucos reais por mês e você tem acesso a todos os conteúdos. É tanto conteúdo que você não acaba. Você fica rodando assim, não acaba o conteúdo. É brincadeira, o negócio é incrível mesmo, né? Você tem vídeo no YouTube, você tem muita coisa. Ou seja, só não estuda quem não quer, né? Não é, Ana? real, real. Não, tem muito material, mas muito. E eu acho que o legal é que, assim, tem muita coisa acessível. Muito. Então, assim, grana Uhum. não é. Tem uma escola online que chama Invisible College, que durante a pandemia eles fizeram um curso de cosmovisão bíblica sensacional, de graça. E, tipo, não tô fazendo merchan, é tipo, te dando opções. E tem várias coisas de graça também. Tem muito podcast de teologia, Sim, de Bíblia. Muito. O do Pedro Dutti. Isso mesmo. A Liliane tá perguntando. É isso mesmo. Invisible College. sim. Nossa, A Liliane vê tudo do Pedro Dulce. eu gosto dele também. Eu Eu também gosto. gosto muito. Eu queria tirar esses segundinhos que faltam. Sei que amanhã você tem que acordar cedo para te agradecer. Foi uma live sensacional. Eu aprendi muito, fui muito edificado aqui com o que você falou. Que Deus te abençoe, abençoe seu trabalho na F-Hope, abençoe suas aulas, abençoe sua vida lá no seminário. Tem 30 segundos para você falar o que você quiser Amém. aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu me senti super honrada. E Que assim, se eu isso, honra minha. puder dizer algo antes que a gente termine, a Bíblia. E faça uma oração. Beijo, gente. E faça. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente aqui. Pessoal da Ana, tamo junto. Beijo grande.